Eu vou começar com um tema que o senador Rodrigo Cunha levantou, que eu acho bastante importante, que é a gente às vezes fica muito tempo realmente debatendo a taxa Selic e talvez o tema principal seja qual é a taxa de juros que as pessoas jurídicas ou físicas estão realmente pagando. E concordo com muitos dos pontos que o senador levantou, tanto na conversa que ele me deu a oportunidade de ter, quanto agora. Assim, eu acho que essa é uma agenda de longa data do Banco Central. Não é simples a redução dos spreads e a redução dos custos. Estava até falando com o senador Omar, né, que a regra do chamado muro inglês, como ficou conhecido, que foi aprovado, é uma regra que limita o montante de juros a 100% do valor da dívida, né? Ou seja, o montante de juros não pode ultrapassar, não é um limite sobre taxas de juros, mas sim sobre qual é o montante. Mas eu acho que também existe uma questão. E quando você vai analisando os arranjos que levaram entre o varejista, o vendedor, a maquininha, o cartão de crédito, o banco, o parcelamento, sempre quando você olha esses arranjos, ou até a participação que você tem do rotativo no crédito total, eu sempre tento analisar isso e fazer uma reconstrução histórica, porque eu acho que essas coisas não aconteceram porque alguém teve algum equívoco. Dizia um filósofo que o presente é em si mesmo uma crítica intrínseca ao passado. Então, essas coisas foram se desenvolvendo desse jeito porque elas caminharam para esse tipo de equilíbrio ou arranjo, né? Então, eu entendo e gostaria de que a superação dessas limitações passassem pela criação de alternativas que são mais competitivas e mais interessantes para os clientes, para que eles possam ter acesso a um crédito mais barato. E aí entra aquela agenda que nós conversamos sobre como é possível, do ponto de vista legal e do ponto de vista de criação de inovações, inclusive de uma infraestrutura pública digital, para que o crédito com garantia possa avançar. Como a gente vê em vários outros países, as pessoas têm a tendência a usar imóveis, a usar ativos que têm, como garantia para conseguir ter acesso a crédito mais barato. E aqui, muitas vezes, me parece que as pessoas, por acesso mais simples ao rotativo, que não é exatamente o tipo de crédito desenhado para você usá-lo, muitas vezes da maneira que está sendo usando, e isso acaba acelerando ou aumentando o custo de capital para as pessoas. O Banco Central publica no seu relatório de crédito ali como que está sendo o impacto das medidas que foram tomadas, e já publicava antes, já existia uma certa, vamos dizer assim, polêmica sobre a forma como você publica esses dados, porque muitas vezes você ouviu os bancos dizer, então, está ali uma taxa de juros de tanto, mas não é este valor. A melhor resposta que eu vi foi de um técnico do Banco Central, que eu achei muito boa, que ele falou, bom, o policial está ali medindo a velocidade de um automóvel. O automóvel passou a 150 km por hora, ele vai medir ali que passou a 150 km por hora. Se o automóvel andou 150 km ou não, é uma outra discussão, mas ele passou naquela velocidade a maneira que a gente mensura. E é sempre muito complexo, tem médias de spreads, né? E você conseguir medir, quase sempre quando você relata qual é o spread médio, eu até ao longo das visitas que eu fiz aos senadores, eu fui trocando a informação, porque quando você dá a média do spread, ela é uma média. E aí você tem nessa média produtos distintos, pessoas distintas, e quase sempre a pessoa tem uma evidência, vamos dizer assim, anedótica de si mesmo, ou de algum colega que fala assim, mas essa não é a taxa que a pessoa está pagando. O fato é, a gente precisa avançar nesta agenda, e eu concordo plenamente com o senador que é uma das agendas prioritárias para os próximos ciclos do Banco Central.